O assunto hoje é saúde cardiovascular. Segundo um artigo recente publicado em uma revista internacional especializada em doenças cardiovasculares, mulheres com quadro de depressão têm chance de 30% a 50% maiores de ter quadros graves de doenças cardiovasculares do que os homens. Isso tudo por conta das alterações hormonais, como a menopausa. Sobre isso, a gente conversa hoje com a cardiologista, doutora Georgia Gamba de Oliveira. Boa tarde, doutora. Boa tarde, uma boa tarde a todos. Doutora, por que o quadro de depressão agrava também um quadro de doença cardiovascular? Então, a correlação entre as duas coisas é muito importante porque a pessoa que está deprimida, a mulher que está deprimida, ela já não tem motivação para fazer atividade física, para cuidar da alimentação, para fazer dieta. Então, uma coisa leva a outra. Tanto a depressão aumenta o risco de infarto, quanto as mulheres que já tiveram infarto também têm um índice maior de depressão. E a gente costuma ter uma visão errada, né? Muitas vezes de que o homem tem mais casos de infarto, de doenças cardiovasculares graves. Hoje a mulher que também está sobrecarregada, com depressão, ela acaba tendo uma chance até maior, como diz essa pesquisa, né? Isso. Hoje em dia, a cada 10 casos de infarto, 4 são em mulheres, de 4 a 5. Então, já está quase igual homem e mulher, né? Por isso tem se estudado mais as mulheres, porque antigamente a preocupação era só com os homens e a mulher ficou um pouco de lado. E o que eles viram? Viram que o diagnóstico na mulher era muito tardio. A mulher, às vezes, ia para um serviço de emergência com dores no peito e era tratado como sistema nervoso. Então, esse é um outro alerta, né? Porque como o sintoma é muito parecido, a mulher que sofre de ansiedade, de depressão, ela sente o coração acelerado, ela sente falta de ar, ela sente dor e alguns médicos acabam julgando, achando que é tudo causado pelo sistema nervoso. Então, tem que ser feito esse rastreamento, tem que ser feito o check-up para poder afastar que ela possa ter realmente alguma doença cardíaca. Quais exames podem aí já fazer um preventivo, né, um diagnóstico, na verdade, dessa mulher que está apresentando sintomas que podem ser confusos? Então, a primeira coisa é passar por uma consulta clínica, né? Tem que aferir a pressão arterial, porque o que se vê? Que o estresse aumenta o nível de cortisol. E esse hormônio faz a pressão aumentar. Então, se a pessoa está muito tempo estressada, dormindo mal, com muita angústia, muita tristeza, ela tende a ter aumento dos níveis de pressão. Ela começa a dormir mal à noite, o que também eleva o nível de pressão arterial. Então, a primeira coisa é passar por uma consulta, né? O médico vai aferir a pressão, vai solicitar exames de colesterol, de açúcar no sangue, né? Porque o que se viu também é isso. A mulher que está com sobrepeso e obesidade, esses marcadores inflamatórios também aumentam a chance dessa mulher ter depressão. Então, está muito interligado as duas coisas. O certo seria, por exemplo, tratar primeiro um quadro de depressão para, consequentemente, prevenir doenças cardiovasculares? Isso, então, tanto a mulher com depressão precisa desse check-up cardiológico, isso é muito importante, como a mulher que já tem doença cardíaca também tem que ser buscado o tratamento da ansiedade e da depressão. Tratamentos antidepressivos, principalmente na fase da menopausa, podem ser uma indicação como preventivo para doenças cardiovasculares graves? Isso, bem essa fase da queda do estrogênio, ali da pré-menopausa, é quando aumenta mais o risco para a mulher. Então, o tratamento multidisciplinar, não só o uso da medicação, eu sempre falo isso na consulta, como você buscar uma terapia com um bom psicólogo, como você fazer uma atividade física. Então, precisam vários profissionais, não só o médico faz parte, mas tem que ser multidisciplinar essa abordagem com a mulher. No corpo, de que forma que essas questões hormonais impactam tanto a ponto de agravar uma doença do coração? A questão da queda do estrogênio é o aumento da obesidade nessa região do abdômen, né? Essa gordura visceral que a gente chama é o que mais aumenta o risco de AVC e de infarto. Então, é muito importante, como a gente mesmo falou, a mulher que está sem motivação, até a própria família, às vezes, buscar ajuda para essa mulher quando percebe que ela está com esse quadro. Quanto antes ela iniciar um tratamento, uma prevenção, melhor vai ser o futuro, né, com redução da incidência de infarto. A gente vê cada vez mais mulheres sobrecarregadas, com muitas tarefas no dia a dia. A pandemia também agravou muito isso. Isso também traz aí uma consequência, um cenário diferente para esse alerta de doenças cardiovasculares em mulheres? Isso é estatístico, né? Já está se vendo que agora com a pandemia, mulheres mais jovens de 30, 40 anos estão tendo quadro de infarto e quadro mais grave, até pelo diagnóstico mais tardio, como a gente comentou, e muitas ficaram em home office, né? A gente percebeu isso. E aí, além de ter o trabalho em home office, tem a casa, tem os filhos, tem o marido.
Então, precisa ocorrer essa divisão de tarefas, né, que também é bastante importante. Esse alerta para tratar a depressão, né, o quanto antes, para evitar doenças cardiovasculares, já começa cedo, né? Hoje o quadro de depressão pode atingir já adolescentes, né? Isso, agora foi outra questão da pandemia. Eu tenho recebido no consultório filhos adolescentes de clientes minhas, com um quadro já de pânico, de ansiedade, de depressão muito importante. E a gente tem visto até os psiquiatras sobrecarregados, né, com isso, porque ficaram 2 anos com aula online, sem ter contato com colegas. Então, eu acho que o quanto antes buscar ajuda, como eu mesmo falei, de um bom médico, de um bom terapeuta, o quanto antes você começar a tratar, você vai evitar um agravamento do quadro, né? O que a gente pode fazer de alerta aqui nesse momento é que quem já faz um tratamento, então, antidepressivo, também deve dar atenção a outros sinais, com fazer certeza. acompanhamento multidisciplinar, né, com outros profissionais. A gente já tem visto tanto os ginecologistas quanto os psiquiatras encaminhando esses clientes, porque muitas vezes a angústia, a tristeza profunda é sentida no peito, né? A pessoa refere, eu tenho um aperto, uma angústia. Às vezes, essa angústia não é só angústia, pode ser realmente um sintoma de uma doença cardíaca. E imagina, eu já estou medicado, eu já tomo, né, já faço um tratamento e às vezes ignora um sintoma como esse. Isso mesmo. Então, é importante esse alerta, eu acho, para todas as mulheres e homens também, né? Sim. Que façam seu check-up regular, que meçam o seu colesterol para ver como é que está. Porque a doença é silenciosa. A gente passou 2 anos aí se alimentando mal também, então acha que está tudo bem, vai fazer um esporte, vai correr, acaba sendo vítima aí de uma situação que a gente sabe que a mortalidade às vezes pode não dar tempo nem de chegar no hospital. Então a prevenção sempre é o melhor remédio. Certamente. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, importante informação aí na área de saúde do coração mesmo, né? Eu que agradeço pelo convite. Obrigada.